filme A Chegada, existe uma conlang interessante que é desenvolvida durante o filme e eu acho que com certeza você vai querer saber mais e utilizar no seu mundo fantástico. Não é mesmo? Então simbora! Alô, Libidos, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós iremos falar um pouquinho mais sobre a conlang que aparece no filme A Chegada. Hoje iremos discutir um pouquinho sobre alguns elementos interessantes que aparecem nessa construção. Obviamente, não tem como a gente adentrar bem ao fundo em cada um dos elementos, cada uma das imagens, porque ficaria um tanto mais complexo. Mas vale a pena ter esse dedinho de prosa para vocês entenderem algumas coisas interessantes e como vocês podem abordar isso dentro da sua conlang fantástica. Beleza? Então, bora lá conversar um pouquinho mais sobre a conlang apresentada no filme A Chegada e como utilizar isso nas suas criações. Então, pessoal, vou conversar um pouquinho sobre alguns elementos interessantes que aparecem nessa conlang e a gente vai discutindo algumas coisas interessantes. Um primeiro ponto que eu acho bem legal a gente já começar e já meter o pé na... Então, pessoal, a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns elementos interessantes que aparecem tanto da conlang quanto no filme e a gente vai conseguir conversar e entender algumas coisas interessantes. O primeiro fato que eu acho bem legal, que a gente já poderia começar, é no quesito de definição da ordem de grafia. Como vocês podem ver, até vou colocar aqui no Photoshop aqui para vocês, aparece mais ou menos o que? Isso, essa ordem de escrita. Claro que você pode começar o quê? Pegando nesse ponto. Pode ser que seja assim, pode ser que comece aqui, pode ser então que tenha um outro aqui em cima, pode ser um que comece com a linha aqui. O importante é na hora de você definir como e quando você vai escrever, é interessante. Mas Rafa, como que funciona isso? Nós não temos linguagem que começa de cima para baixo, de baixo para cima, direita para esquerda para direita? Então, é interessante quando você for definir a sua construção também ter essas estruturas. Mas o que é o legal de interessante? Como a gente fala no quesito de ordem e construção, tem alguns pontos interessantes que a gente pode abordar. Como, por exemplo, se vocês podem ver aqui, por exemplo, no topo da esquerda, onde tem o Abbott. Abbott, ele é um dos heptópteros que aparece lá, tanto o Abbott quanto o Costello. São duas entidades, né? São os nomes que foi dados às criaturas. E você percebe que Abbott está superior levemente para a esquerda. No caso Costello, ele está para a direita e levemente caído. Se vocês forem descer na terceira linha, na segunda coluna, a gente encontra Ian, algo que ele é menorzinho, e seguindo nessa mesma linha, Louise, também pequeno, porém superior. E o que é interessante nisso? Será que a ordem e o posicionamento talvez seria questionado como um possível gênero, onde o masculino é superior e o feminino ele é lateralizado? Pode ser considerado isso, mas às vezes considerando também o fato de que os heptapóides podem não ter um sexo definido como é feito aqui na Terra, com macho e fêmea, mas sim algumas outras definições, será então que poderia ser? Ou será que existe um fato mais posicional, onde, por exemplo, Ian e Abbott estão mais bem relacionados, existe uma conexão entre os dois, e por isso os dois se encontram dentro do mesmo setor superior. E no caso Costello e Louise se encontram mais próximos, por isso se encontra mais lateralizado. Mas se for dessa forma, então por que Abbott está para cima e Costello está para o lado, sendo que poderia simplesmente colocar, por exemplo, para baixo? Às vezes pode considerar também um fator talvez contextual, de por exemplo quem veio primeiro, quem veio depois, quem nasceu primeiro, mostrando por exemplo que Abbott é mais velho, estando mais próximo, e o Costello estando mais para baixo, ou ser mais velho, onde Costello está mais para baixo. Porém, considerando que Abbott ele chega a morrer no filme, talvez o mais velho talvez seja considerado mais para cima, talvez mais para o início do círculo. Então, talvez também considerando, né, o nosso Gavião Arqueiro, ele ser mais velho que a Louise, ele poderia estar mais próximo com isso, estar mais para cima. O que é interessante quando a gente percebe na hora da construção da gramática, da ortografia, das regras gramaticais interessantes, é que você percebe essa conexão diversa que você pode encontrar. Agora, se eu tivesse então considerando, por exemplo, então que ao invés de ser uma questão de gênero, poderia ser, como eu falei, uma questão de aproximação, onde tem essa aproximação das palavras entre um
entre outros. Quando você constrói, por exemplo, uma conlang e você está definindo a ordem de escrita, é interessante vocês também imaginar qual é o material e a ferramenta utilizada. Sim, com certeza. Tanto que vocês forem ver no próprio filme, a linguagem verbal e a linguagem escrita, elas têm algumas semelhanças que sejam mais proximais, seja de um, seja do outro. Os heptapódios, eles possuem não uma estrutura vocálica, fonética como nós temos, mas quando eles emitem sons, você sente que é sílabas e frases e palavras e sons que são mais guturais. Não estou dizendo que você tem letras guturais, mas sim traz essa ideia mais gutural de movimentação e de ondulação. Tanto que se vocês pegarem para ver as tintas que é formada isso, na hora de fazer a composição que é jogada naquele grande vidro, e com isso existe um movimento que é formado, será que então que essa ideia entre o falado e o escrito vibracional não gere essa ideia? Considerando também que eles sejam uma representação mais próxima de polvos, essa tinta relacionando ao próprio biológico? Porque seria um tanto estranho considerar que ele é algo mais fluido deles, onde toda vez que eles escrevem, acontece essa identificação de arranca um pedaço do sangue da carne e espalha de alguma forma, ou existiria alguma outra conexão entre um e o outro. Então é legal que quando você constrói o formato, não é apenas a composição, mas também o local e a ideia. Porque em algumas letras, alguns alfabetos, a escrita é da direita para a esquerda. Se a gente for pegar, por exemplo, a linguagem arábica aqui no seu, numa região onde era escrito em pedra, quando você vai bater na pedra, sendo um destro, você bate de um lado e vai para o outro. Ou seja, você utiliza angularmente da direita para a esquerda, onde vai escrevendo dessa forma. No nosso lado do planeta, onde a gente escrevia com tinta, para você não borrar a tinta e poder ver o que estava escrevendo, acontecia da esquerda para a direita. Então existe sim também uma relação direta do modo e do material que você está utilizando para escrever, pelo menos as primeiras palavras, a origem, para criar sim toda essa ideia muscular, toda essa ideia neuronal de como é a composição das suas frases, o formato, como é construído de lá para cá, de cá para lá, e assim você tem a sua ideia. Por isso que é interessante não apenas você ver que existe essa ideia circular, mas também a composição da estrutura visualmente. Porque da mesma forma que eles têm essa ideia de vibracional, parece que as tintas são jogadas e acontece sopradas em formato de ondas, criando essas raízes diferenciadas, novamente referenciando a própria forma como eles se escrevem, a forma como eles se expressam, como eles se comunicam. Então é interessante você ver toda essa ideia e toda essa composição e essa forma interessante. Uma outra coisa que é bem legal no filme são as definições e as formas como é feita o significado e a significância. No filme aparece algo que é muito forte, principalmente no clímax do filme, a palavra ferramenta. Por quê? Para eles, para os aliens, ferramenta é tudo aquilo que transforma você de um estado para o outro. Então você pode considerar que arma é uma ferramenta? Sim. Porque ela transforma você no estado vivo para o estado morto. No estado derrota para o estado vencedor, ou do vencedor para o derrota. Ferramentas tradicionais, como por exemplo um martelo, poderia ser uma ferramenta sim, porque ele está transformando o estado não pregado para o estado pregado. No caso, por exemplo, tecnologia é considerada uma ferramenta sim, porque você muda um status quo que antes era ruim, agora é um estado bom. Um estado onde que existia o antes da lâmpada ou depois da lâmpada. Tanto que o termo ferramenta, que foi o mais próximo que eles conseguiam utilizar do próprio conceito que eles têm para com aquilo que eles queriam levar de mensagem, houve essa interpretação errada, onde, por exemplo, os especialistas nos outros países utilizaram de uma forma literal. Então, quando os aliens apresentaram, quero apresentar para vocês armas, parecia mais uma intimidação e não uma oferta. Numa interpretação de texto, muitas vezes o estado de espírito daquele que lê
pode ter uma diferença. Por isso que muitas vezes estar pessoalmente e falar com a pessoa com o seu tom, o seu timbre, o seu volume vocal vai fazer a diferença totalmente na hora que você está falando. Porque quando você escreve, você tem o filtro da pessoa que você não tem como controlar. Então se por acaso aparece, olha, eu gostaria de oferecer armas para vocês. Ok. Mas se a pessoa já tem um princípio, já uma ideia, um mindset, uma personalidade ou mais agressiva, ou mais tenebrosa, ou mais algum outro ponto que leve todo para o lado errado, quando a pessoa falar eu venho te oferecer armas, parece muito mais uma intimidação do que simplesmente uma oferta interessante. Então, muitas vezes, quando você vai construir a sua conlang, principalmente na ideia de significado e significância, é o formato das palavras e como você vai utilizar essas palavras, porque faz toda a diferença na hora de construir isso. Você pode utilizar palavras diferentes usando composições diferentes. Como, por exemplo, a palavra amor. Você pode utilizar a palavra amor que nós temos diversos, mas pegando um mais clássico, que seria o amor fraternal, philos, o amor eros, mais carnal, e o amor ágape, mais divino. Você pode utilizar de palavras diferentes para representar esses amores diferentes, ou grafias diferentes para formar essa forma diferente. E o que é interessante quando você pega essa ideia, seria, por exemplo, a primeira palavra Abbott e a segunda palavra Abbott está morto, você vê que Abbott, em dois lados, existe a mesma grafia feita, porém o morto está naquela posição. Então, será que realmente fazer uma palavra está diretamente ligado de cada mancha representa uma palavra diferente? Se fosse assim, você poderia colocar aqui Abbott chose save Louis e Ian, né? Abbott escolheu salvar Louis e Ian. Você consegue encontrar a palavra Ian na terceira palavra em cima? Você consegue achar Louise aqui? Se você não acha Louise e você não acha Ian, que na verdade você acaba achando, você vê aqui onde Ian se encontra no comecinho da linha, mais ou menos de uma forma mais fácil de ser observado, vocês percebem que no círculo onde aparece o quesito Abbott to save Ian e Louise, o círculo começa aqui de baixo e vem para cima. Ian está aqui embaixo, Louise está aqui embaixo e Abbott está aqui em cima. Então você já percebe que a estrutura de fonética começa Ian, Louise, Abbott, salvar, ou escolheu salvar, ou salvando, porque existem essas composições diferentes. Então é legal que você percebe que, dependendo do formato e da ideia, a construção de frase é diferente. Fala, eu gosto de você. Existe todo, né? O eu, gostar, o de e o você. Você pode pegar aqui na questão do inglês, I like you, já são 3. Apesar de tipo, I, eu, like, gostar e o você, a partícula já se torna, no caso aqui, uma partícula inexistente numa tradução literal direta, partícula por partícula. Mas será que a composição da frase não seria diferente? Ou, por exemplo, o verbo vem antes, o gostar, eu, você? Será que não existe simplesmente o eu gostar, você? Como acontece no inglês? Ou gostar você? Ou você gostar? Então, dependendo do formato da sua regra gramatical, isso vai mudar na hora de fazer a transcrição, a tradução ou a criação do seu mundo dentro da sua conlang, ou da conlang dentro do seu mundo. Por quê? Porque a forma como você define, a forma como você constrói, faz toda a diferença. Ainda mais quando você quer construir um alfabeto mais logográfico, onde existe toda uma complexidade diferente dentro daquilo que você quer construir, na hora de fazer a tradução e a construção faz totalmente diferença. Outro ponto interessante que eu queria trazer para vocês é que se você for pegar na terceira linha, na terceira coluna, Ian Louise eat apple, você percebe que existe uma compressão muito grande e ao lado Ian Louise must go. O que é interessante aqui é que você percebe que por que raios Ian Louise eat apple, né? Ian e Louise comem maçã. E no outro caso, Ian Louise must go, o volume de tinta é diferente.
Será que existe uma intensidade dependendo do contexto, não apenas posicional? Porque comer uma maçã é algo muito mais valoroso, a sobrevivência é uma coisa muito mais legal, muito mais altiva, muito mais feliz, então a quantidade de tinta utilizada para representar isso é muito maior. No caso, Ian Louis Must Go, que é uma coisa ruim que eles não querem, apesar de ser algo positivo para salvar os dois, é algo triste, então será que não fica um pouco mais para baixo? Considerando a nossa construção, poderíamos fazer como, por exemplo, tons de entonação. Por exemplo, eu poderia fazer que a palavra amor, pegando aqui novamente, dependendo da forma de amor diferente, pode ter algum formato diferente na sua ideia. Como, por exemplo, vamos considerar tipo eu amo. Eu quero falar que eu amo você simplesmente de uma forma mais fraterna, como um amigo, então eu amo. Se eu quero fazer, por exemplo, um amor mais erótico, um amor mais de casal, eu já falo que eu amo você. A grafia já é diferente. Por quê? Quando você ama alguém a nível mais sexual, vamos chamar dessa forma, você deseja criar uma família, ter filhos, trocar experiências, é muito mais complexo do que simplesmente um carinho ou um respeito. Então, para trazer essa complexidade, existem essas ideias diferentes. No caso, por exemplo, de um amor mais ágape, no amor mais de mãe, um amor mais de pai, que é muito mais complexo, você pode trazer essa complexidade do seu texto na sua composição da sua palavra. Formando como, por exemplo, se eu quero fazer um amor mais de pai, mais de mãe, eu preciso de alguma forma colocar elementos que simbolizem essa complexidade. Por quê? Olha que negócio interessante. Se vocês forem ver aqui embaixo, no quesito tempo, onde vocês percebem que tem na quinta coluna, na quinta linha, na quinta coluna, vocês veem a palavra tempo. A complexidade de tempo neles é bem diferente. Por quê? Passado, presente e futuro, para eles, é muito diferente da nossa passagem de tempo. Tanto que no filme mostra isso. Você vê no começo a Louise meio que delirando, sonhando com a morte da filha, não sei o quê, e depois quando começa a história ela não tem ninguém na casa dela. Por quê? Na verdade, essa filha vai ser da junção dela com o Gavião Arqueiro. E pelo fato de já existir uma certa comunicação com os ectopódios, ela consegue ter essa ideia de ver o passado, o presente e o futuro de forma diferente. Por isso que é tão complexo e é estranho. Ela consegue saber o que ela falou para o chinês, mesmo antes de falar para ele, porque uma coisa que ela falou da morte, das últimas palavras da esposa do cara, sendo que aconteceu há bastante tempo. Por quê? A passagem de tempo para os heptapódios é diferente, então o tempo é diferente. Tanto que ele quis trazer aqui essa complexidade, que o tempo para eles, o passado, presente e futuro, acontece ao mesmo tempo, dentro da mesma linha, em tempos diferentes. Tanto que eles conseguem ver que daqui a X séculos eles vão sofrer de alguma coisa que o ser humano pode ajudar. Por isso que eles vieram antes para conseguir ensinar os humanos como poder ajudá-los futuramente. Então, trazer essa complexidade no texto, seja ela na construção da sua conlang, faz toda a diferença quando você quer trazer esses significados. E se eu quisesse, por exemplo, dentro dessa complexidade de amor, trazer, por exemplo, tons, timbres, emoções? Quando a gente fala sobre a linguagem aqui no Brasil, você consegue trazer a intenção na sua fala. Tanto que quando eu falei para vocês que quando a gente vai falar alguma coisa para com alguém, falar faz toda a diferença porque você não tem um filtro. E se nas palavras tivessem símbolos que mostrassem qual que é a intenção que você quer, dependendo daquilo que você quer falar? Vamos continuar aqui o nosso exemplo do amor, por exemplo. Eu quero fazer que os dois risquinhos correspondem a um amor mais sofrido, mais triste. Então quando eu falo isso, eu amo você, nesse contexto, utilizando esse caractere, eu já estou falando que é um amor que eu amo você, um amor divino, porém eu estou triste para com isso, ou porque eu não queria, ou porque eu vou sofrer, ou porque você vai sofrer.
Ou poderia fazer como, por exemplo, alguma coisa mais feliz. Então, eu amo você feliz assim é uma mãe segurando o filho pela primeira vez. Mas se no contexto for eu estou pegando o filho pela primeira vez e eu escrevo o amor assim, significa que mesmo estando feliz de alguma forma, está triste de uma outra forma. Quando a gente pega, por exemplo, os kanjis, traz essa ideia. Floresta é muito mais complexo que a palavra árvore, por exemplo. Apesar de ter a mesmo radical, tanto no português, né, a questão da árvore seguindo a floresta, no caso deles é um símbolo é árvore, 3 símbolos é floresta. Ah, mas floresta e árvore não tem o mesmo radical de palavras. No português não. No japonês tem. Mostrando essa complexidade dependendo da como que você quer fazer. E o que é interessante, né, até pegando aqui a ideia, mostrando novamente, que dependendo da forma como você coloca e você traz esses simbolismos, faz a diferença na hora da sua construção. E o outro ponto interessante, quando a gente utiliza como essa referência direta de um e do outro, é quando você vai fazer, por exemplo, a sua transdução. Ou seja, vai fazer a ideia de traduzir diretamente, não palavra por palavra. Porque, por exemplo, uma coisa mais comum quando a gente vai ver de uma cor mais geral é a construção ou alfabética ou silábica da sua estrutura. Porque eu quero que seja aqui a letra A, ok, perfeito, aqui a letra A, e eu quero que o símbolo da letra A seja esse. Ou simplesmente eu quero que seja um Fá, caso seja silábico, que também é um outro comum, que eu quero que seja esse. Então é muito comum, mais fácil, porque você pode até fazer de uma coisa direta, olha, isso aqui é o A, isso aqui é o Fá, então o Rafael é fácil de fazer a transcrição. No caso de algo mais logográfico que aparece aqui dentro do filme, existem diversos elementos. Porque se por acaso acontecesse de, dentro do seu perfil de tempo e espaço, você considerar que isso aqui seria uma ideia, e isso uma ramificação da ideia, e isso é outra coisa. E se eu quero fazer isso aqui maior, é a mesma ideia, mas esse ponto eu tenho mais peso, porque eu considero. Então tudo isso na hora da construção da sua conlang pode ser considerado, e você pode constatar isso na sua construção, seja ela direta ou indireta. Por isso que é tão mais complexo a gente fazer uma linguagem fantástica, se você quiser fazer algo muito mais do que simplesmente a tradução direta de algo de um ao outro. Tanto que, novamente, quando a gente fala sobre o conceito de significado e significância, também depende da forma da cultura. Se a cultura não tem, por exemplo, um perfil cultural de um amor e carinho, eles não criam palavras que representam isso. Então, se você falar amor para uma cultura que não sabe o que é amor, você não tem palavra para isso, não tem grafia para isso, não tem som para isso, não tem significado para isso. Você pode, no máximo, procurar culturalmente, contextualmente, aquilo que é mais próximo do que eles definem de amor para isso. Por isso que é tão difícil, quando mostra no filme A Chegada, em poucos tempo, ter essa construção direta com o Ali e entender a forma de comunicação, é estupidamente difícil. Ela é realmente um ser diferenciado. Mas como é possível fazer isso? Já que existe essa relação psíquica, mágica, biológica entre um e outro, você percebe que eles começam a entender mais coisas que seja absurdo de entender. Por quê? Porque se você começa a falar a língua da pessoa, interagindo com a pessoa 24 horas, entendendo, contextualizando, todo no mesmo ambiente, a sua comunicação fica mais fácil. Um exemplo clássico que é mostrado aqui, por exemplo, é no filme dos Guardiões da Galáxia, onde eu sou o Groot, ele fica falando, eu sou o Groot, eu sou o Groot. E as pessoas não entendem. Até mesmo dentro do filme, mas com o tempo eles começam a conversar, ele continua falando, eu sou o Groot, mas eles conseguem entender o Groot. Tanto que no final do filme, o Groot fala uma palavra, né? Eu não lembro exatamente o que é, mas a gente entende. Por quê? É como se nós tivéssemos há tanto tempo com o Groot que a gente começa a entender eles. No caso da chegada, funciona da mesma forma. Por quê? Porque o princípio de entendimento de uma língua, a partir do contexto, a partir da imersão, da contextualização, das referências, de estar presente, tudo isso faz com que você entenda a nuance, o detalhe, a vocalização, e tudo isso faz diferença na hora da sua construção.
Claro que você não precisa fazer todo esse nível, mas caso você queira fazer um logograma para a sua Conlang e você queira trabalhar diferentes formas, você pode então construir diversos elementos. Mas como eu vou explicar tudo isso na minha história, no meu RPG? Cara, tranquilo. Você pode fazer como aparece no filme. Você vai apresentando aos poucos e com isso vai mostrando aos pouquinhos até que ela se torna fluente de alguma forma ou entende de alguma forma a partir disso. Claro que você quer fazer algo mais, por exemplo, um élfico, que a grafia é mais simples, existe mais tradução direta, fonética entre um glifo e outro, diferentemente de um logograma, que é um pouco mais complexo. Porém, tudo isso faz diferença. Então, se você quiser colocar tom, timbre, perguntas, sentimentos, como eu falei, no quesito do amor, você pode colocar amor, diferentes grafias para diferentes coisas, diferentes grafias com diferentes tons, com diferentes sentimentos. Tudo isso pode ser colocado dependendo da maneira que você quer fazer. Eu quero fazer, por exemplo, né, no caso do nosso A, nós temos o A, nós temos o A, nós temos o A com crase, que apesar de não ter uma mudança fonética, existe a sua composição. No caso, por exemplo, existe, né, você pode fazer o A, que desce e sobe, ou o A, ou o A. Então, o próprio, né, focalização no chinês também tem essa diferença. Então, tudo isso você pode ser colocado utilizando como referência direta formas diferentes de colocar e formas diferentes de trabalhar. Claro que, obviamente, como mostra aqui no Abbott, o Terra, a Humanidade, Luiz fez uma pergunta, Luiz tem arma. Tudo isso faz diferença na hora de construir o tempo, que é mais complexo, caminhar, né, o Weapon Tool, né, seria a arma mais ferramenta. Né, Heptapods writes real time, escreve em tempo, né, atualmente. Conjugação de verbo, tempos verbais, tudo isso você pode colocar de diferentes formas e diferentes maneiras de ser colocado. Então, pessoal, esse aqui é o meu vídeo de Conlang sobre o filme A Chegada. Espero que vocês tenham gostado. Obviamente, a gente podia trabalhar muito mais a fundo, realmente ir tentar desmiuçar um pouco cada um dos glifos, mas com certeza isso demoraria pra caramba. E o que eu quis trazer hoje foi mais ou menos uma discussão, um bate-papo de como você pode interpretar e na hora de for construir a sua Conlang, também ter alguns elementos interessantes. Se você gosta desse tipo de ação, vou deixar o cardzinho com todos os elementos, todos os vídeos que a gente já falou sobre Conlang, para você já ir se adequando e pegando aí o conhecimento. Caso vocês queiram que eu fale mais sobre esse tipo de estrutura narrativa, deixe aqui nos comentários que eu me vou fortalecer e assim consigo trazer mais coisas, como outras Conlangs, por exemplo, um Élfico, um Dothraki, um Klingon, que eu tenho mais essa questão de conhecimento, ou alguns outros RPGs que trabalham isso, o próprio D&D, que pelo menos já tem também um pouco de algumas línguas do tipo, pelo menos, a grafia das palavras. Use e abude suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!